Olá pessoal, olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Battistini Talks aqui com meu amigo Fabiano Funari. Fala, Battistini. E aí, obrigado, tudo bom? Obrigado pelo convite. Obrigado. Estamos aí à disposição, sempre de você. É um prazer estar aqui com você, dividir com o nosso grupo e com o público aí a oportunidade de falar um pouco da minha carreira, da empresa onde eu estou. Obrigado pelo convite. Nossa senhora, depois dessa entrada eu vou ficar quieto aqui. Muito simpático, Fabiano. Obrigado por você estar presente hoje aqui, é uma honra, viu? Não, obrigado, eu que agradeço, Battistini, em nome da nossa empresa e meu nome pessoalmente. HCL Tech, o que quer dizer o HCL? HCL significa Indo Computer Limited. A HCL é uma empresa de 46 anos, ela foi fundada... É uma empresa de garagem, se você for pensar assim. Olha, tipo o Google. Exatamente. Quando começou o negócio, a oportunidade na Índia de vender computadores, a HCL começou, nosso fundador, o Shiv Nadar, ele começou a produzir computadores numa garagem, né? Olha e só. aí, carregando máquina, etc., e chegou hoje no tamanho que é uma das 10 maiores empresas de tecnologia do mundo. Sensacional. Bom, para a gente continuar esse bate-papo, Fabiano, queria te dar de presente aqui dos nossos apoiadores, que é a Le Creuset. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a toda a equipe da Le Creuset. Aqui um presente para você. Já está com sua água, já tá a sua água com gás aí, hein? Obrigado, Battistini. Saúde. Sou fã, fã? Dos produtos dele. Gostei dessa cor, viu? Linda. 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 Apesar de eu não ser palmeirense. Eu ia falar, você não é palmeirense? Não. Qual que é o seu time? Eu sou campeão mundial várias vezes, né? Sou São Paulino. Eu acho que eu vou marcar, vou te pedir para outro podcast de futebol. Obrigado. Imagina. Aproveitar e tomar um gole. Queria agradecer também a Cíntia Parada, www.pedraforte.com. Aliás, eles estão mudando ali toda a imagem da Rebouças. Você pode fazer um prédio com o seu nome, Fabiano Funari, ou pode fazer um prédio da HCL. Nossa, que lindo, hein? Sabia? Um dos principais trabalhos dele é a parte corporativa. Muito legal. Legal mesmo, viu? Obrigado, Cintia. Fabiano, quais são os principais objetivos hoje da HCL Tech e com a expansão no Brasil, né? E como você planeja alcançá-los? Então, a HCL Tech, como eu te disse, é uma empresa global. Estamos aí em mais de 50 países no mundo, o Brasil é um deles. É uma empresa que tem hoje 230 mil funcionários, uma empresa... Nossa, muita gente. De market cap de 62 bilhões de dólares, né? E que temos aí uma expansão global e o Brasil faz parte dessa expansão global. Nossa maior oferta, se você for pensar, como eu disse, a empresa nasceu construindo máquinas, mas logo, passado alguns anos, ela decidiu sair do mundo de hardware e entrar no mundo de serviços, que era o único caminho que tinha para ela ser uma empresa global, né? E o que a gente tem oferecido é transformação. Hoje se fala muito de transformação digital, etc., mas o nosso grande papel é a transformação do negócio do cliente, que passou nesses 46 anos por várias demandas diferentes, né? Hoje fala em transformação digital, que é parte desse processo. O que nós queremos é olhar como que a gente ajuda o nosso cliente a melhorar o PNL dele. No fim das contas é isso, exatamente. Puxa vida. Você sempre foi um cara de tecnologia? Não, na verdade eu comecei no mundo de autopeça, né? Autopeça? Na época que o mercado brasileiro ainda era fechado, a minha formação é na área de metalurgia, né? E trabalhei em grandes empresas nacionais da época do mercado fechado. Aí, com a abertura do mercado, eu perdi meu emprego, né? Eu costumo dizer que nessa época eu virei procurador do Estado, né? Eu pegava o Estadão e ficava procurando emprego, né? Aí acabei caindo no mundo de tecnologia. Sensacional! Né? Nossa, aquela é uma época que saía os empregos, tudo no Estadão, na Folha, né? Gente, Battistini, você é mais novo que eu, mas a gente talvez seja a geração que viveu todas as fases, né? A gente usou telefone com ficha, né? Telefone com cartão e depois telefone celular. Aliás, né? Acho que tiraram todos os orelhões, né? Acho que sim. Mas assim, então, um exemplo, né, de como a gente... Isso obviamente é um dos exemplos de como a gente transitou em todos os mundos. Então, essa geração
a partir dos 40 e poucos anos até os 60, 70 anos, foi a geração que transitou em todos esses períodos tecnológicos, né? E aí eu brinco nessa história e acabei indo para a área de tecnologia e efetivamente é onde eu estou há mais tempo, né? Na minha carreira, aí, há cerca de 25 anos, 26 anos. Sensacional. Quais os desafios que você vê hoje para a indústria de tecnologia no Brasil atualmente? Porque aumentou muito o mercado. Eu acho que hoje o TI ele é o da vez, né? E qual a sua visão sobre isso? Eu acho assim, né? Na verdade, o grande desafio nosso, como você disse, o mercado aumentou muito. A demanda não vai deixar de existir. Eu acho que esse desafio ele é no mundo inteiro e no Brasil ele está mais evidente, que é a falta de recursos, falta de pessoas, né? Todo mundo fica preocupado, inteligência artificial, etc., vai tirar emprego. Nós temos emprego sobrando, né? Você está contratando? Sempre está contratando, porque existe uma falta muito grande de gente, né? Se você for avaliar hoje, existe várias análises aí, depende da entidade, mas existe aí uma expectativa de faltar entre 500 e 800 mil pessoas nos próximos 2, 3 anos no setor de tecnologia, só no Brasil. Caramba! E se você pensar que... A nível global ou nacional? A nível Brasil. Brasil. Só de 500 a 800 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. Você entender, olha... o setor é um setor que tem um salário médio da ordem de R$10 mil, CLT. Se você falar o seguinte, desses R$10 mil, se você pegar a renda média do brasileiro, isso é classe B, renda familiar de classe B. Se a gente falar em 500 mil pessoas, a gente está falando de 2 milhões de pessoas, famílias de 4 pessoas, né? Se você considerar 500 mil pessoas, renda familiar, se você admitir uma família de 4 pessoas... você está falando em 2 milhões de pessoas. A classe B brasileira tem 12 milhões de pessoas. Então, se a gente tivesse a possibilidade de pôr essas pessoas no mercado de trabalho de tecnologia, a gente estaria aumentando a classe B, quer dizer, movendo gente da classe E, C, D e E para a classe B em um número bastante significativo. Mas o que está faltando é capacitação? Exatamente. Esse eu acho que é o grande ponto, né? E aí, eu estou numa empresa indiana, tive em outra antes. Esse eu acho que é o grande ponto que os asiáticos fizeram muito bem, especialmente os indianos, investir em formação. Acho que esse foi o grande acerto da Índia, quando você fala em tecnologia, todo mundo fala, porque a Índia, tecnologia, etc. Sim, a Índia, alguns anos atrás, era transpiração, hoje ela é inspiração em termos de tecnologia, quer dizer, ela coloca cada vez mais pessoas no mercado de tecnologia e treinadas, formadas, e acho que isso é o que faltou para o Brasil, uma preocupação com educação, com formação de gente. E a gente tem tentado fazer isso, não só a HCL Tech, mas outras empresas do setor têm tentado treinar. Mas não existe um movimento coordenado nesse sentido, né? Então, aquelas que treinam acabam perdendo os treinados, aquelas que não treinam absorvem os que você treinou, mas deveria existir um movimento coordenado, porque muito mais do que gerar esses empregos é você fazer uma mudança social quando você está falando de tecnologia. Isso eu estou falando só para atender o mercado brasileiro. Se você gerasse mais empregos, você teria capacidade de exportar serviços, né? Uhum. E isso que é o grande valor, né? Você exportar serviços, você 100% da renda vira renda para o país, né? Sim. Quando você fala a Índia era transpiração e virou inspiração, você quer dizer que as pessoas trabalhavam e não tinham resultado? Não, é porque a Índia, na verdade... no passado, todo mundo olhava ela como uma alternativa de mão de obra barata. Então, punha lá call centers, né? Todo mundo brincava. Eu ligo para o McDonald's dos Estados Unidos, quem me atende é um indiano e etc. Então, punha muito mais serviços de menor qualificação, de menor valor agregado. E isso aconteceu realmente há uma década e meia atrás, talvez 2 décadas. Mas hoje, não, né? Se você olhar, a Índia é o segundo país do mundo em unicórnios, né? Então, é o país que mais forma gente em tecnologia no mundo. Né? Obviamente que ele já tem uma população gigante, né? De 1,5 bilhão de pessoas, mas passou a China. Mas
em termos de formação de engenheiros e de técnicos em termos de engenharia de computação, etc., é a maior formação do mundo, mesmo proporcionalmente. Você já foi para a Índia? Algumas vezes. Sério? Sério. O que você mais gostou? Não, eu acho que assim, a Índia, você tem que viver, você tem que entender. Acho que esse é um grande ponto em termos de choque cultural entre a gente e eles. Por outro lado, existem muitas semelhanças, né? Então, existe muita semelhança em relação à família, muita semelhança em relação às hierarquias, muita semelhança em relação ao respeito familiar, ao respeito aos pais, etc. Isso é muito forte. Mas eles são, na minha opinião, um país à parte que tem que ser olhado com muito carinho, com muito cuidado, porque, na minha opinião, será a maior potência do mundo. Eu acho interessante você falar que é muito semelhante, eu também acho, sabe? Eu fui para a Índia também, tive essa oportunidade. Aquela coisa das castas. Também no Brasil tem. Por exemplo, não adianta você só ter dinheiro para você entrar no mundo né? Dessas pessoas. Na política também existe os políticos mais novatos e os mais antigos. Os familiares, né? Os familiares. Então, aqui também tem. Aqui não é assim, como fala, talvez tão transparente, né? Eu acho assim, né? A Índia, eu tive uma oportunidade, né? Na verdade, a HCL eu estou há cerca de 3 anos. Antes disso, estive numa outra indiana que comprou uma empresa. Você gosta de indiano, né? Não, eles compraram a minha empresa. Eu tinha uma empresa, na verdade eu trabalhava como executivo de uma empresa de TI, me associei a uma empresa já existente e vendi para uma concorrente da HCL lá no passado, né? HCL Tech lá, alguns anos atrás. E fiquei como o general manager deles aqui no Brasil durante um período até que cumpri earnout, essas coisas, e acabei indo depois para a HCL para fazer essa estratégia que nós estamos implementando no Brasil. Mas quando eu te vendeu a empresa para eles, a minha mulher, chamei ela, falei assim, tira aí uns dias de férias, e nós ficamos 30 dias na Índia viajando de carro. E a gente viajou cerca de 3.000 quilômetros na Índia. Caramba, que legal! Para entender um pouco o comportamento. Para a gente era importante entender o comportamento. Para mim era importante. Nossa, porque eu ia conviver com eles. Você né? nunca me falou, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Então, foi muito interessante para você entender exatamente como eles pensam e coisas desse tipo. E aí, o que você tirou? Olha, por isso que eu te digo que é um país especial, né? Se você olhar, a Índia foi colônia de mais de 10 países diferentes. A gente lembra sempre da Inglaterra, que é o último. A Índia é um país milenar. Quer dizer, uma das civilizações mais antigas. E, ao mesmo tempo que eles foram colônias de vários países, eles não mudaram. Não mudaram a alimentação, não mudaram a vestimenta, não mudaram a religião. Embora você tenha lá religião católica, você tenha muçulmanos, você tenha... É o maior país muçulmano do mundo, né? É o segundo maior católico, só perde para o Brasil. E você não vê homem-bomba indiano. Eles convivem muito bem com todas as religiões, e respeito a todas as religiões, que é outra lição que a gente tem, né? Então... o diálogo, né? O respeito. A sua religião, a minha religião. Então, isso é muito legal, né? Então, por isso que eu digo, é especial, porque você imagina que você foi colônia de vários países e nunca mudou. E a gente olha como a gente, em pouco tempo, a gente mudou a nossa forma de pensar, né? De pensar, de vestir, de comer, né? A influência que a colonização teve na gente, né? E que a gente vê em outros países que não vê lá. Então, acho que assim, esse é um lado muito interessante, esse respeito que eles têm e etc. Né? Obviamente que tem algumas diferenças culturais que a gente tem que lidar, né? Então, e a gente que tem que se preparar para isso, especialmente nós, né? Assim, como executivos e como o mundo globalizado, né? Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você aceita o modelo do americano. Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre costumo dar. Você está no restaurante, o garçom vem e fala para você, você quer mais alguma coisa? Você fala, não, ele te dá a tua conta. Aqui, você não aceitaria isso. Aqui no Brasil, você não aceitaria isso. Não. Certo? Lá você aceita, porque você se adapta. Aliás, aqui você tem que pedir umas 4 vezes. A conta, então, a conta. E a gente se adapta. Quando você está nos Estados Unidos, faz isso. Encostar em alguém nos Estados Unidos é uma coisa agressiva, né? E aqui a gente faz, e a gente se adapta a isso lá. Então, o que eu sempre falo é como que a gente olha, né, especialmente o indiano, e tenta se adaptar a essas coisas que são importantes para eles. Mas, por outro lado, eles são muito
adaptáveis, eles tentam se adaptar à realidade do seu país. Na verdade, isso todos os países asiáticos. Se olhar como os chineses, os japoneses, eles tentam aprender sua língua, com todas as dificuldades que eles têm. Mas esse é o grande ponto assim, que eu acho importante no mundo asiático. Que é manter as raízes. Eles mantêm as raízes, mas tentam se adaptar à realidade local e focados em educação, né? Então, Eu fiquei muito entusiasmado com a sua 30 dias de Índia. Aí eu acabei te cortando, mas você estava falando da indústria de tecnologia no Brasil, que você estava falando que nós vai ter falta de mão de obra. Então, acho que esse é o grande desafio, né? Você me perguntou qual é o grande desafio. Acho que o maior desafio é a falta de gente. O Brasil também tem um aspecto que a gente perdeu uma oportunidade de criar tecnologia, né? Então, se você olhar o fato do Brasil ter ficado com o mercado fechado muito tempo, né, tem alguns reflexos em vários setores. O setor de tecnologia é um deles, né? Os clientes têm plataformas tecnológicas que são legados de diferentes tecnologias por causa desse mercado fechado. Então, você não podia importar a tecnologia, etc. Isso é um lado. O outro lado é que, por conta dessa colcha de retalhos de tecnologia, você tem um mercado super pulverizado de empresas pequenas e de nicho que conhecem aquele legado ou aquelas tecnologias muitas vezes ultrapassadas. E o mercado acabou ficando um mercado somente e como eles não... As empresas locais, eu já tive a minha local, etc., não vai aqui nenhum demérito, não tiveram essa capacidade de investir em tecnologia, ficou simplesmente um mercado de alocação de recurso, que entrega recurso e transfere para a empresa, lá para o cliente, a responsabilidade de descobrir a melhor tecnologia, a melhor saída, etc. e tal, que não é o core dela, né? Ela precisaria de alguém olhando isso. E é nesse vácuo que a gente tenta colocar a HCL Tech, né? Porque a gente vai lá e, com toda essa experiência global, com todo esse know-how, com toda essa musculatura global, senta com os nossos clientes locais e veja, olha, vamos ver aqui aonde que a gente pode contribuir para essa sua transformação de negócio. Nem vou falar em transformação digital, que são um pedaço do todo, né? Sim. Porque o mais importante na transformação é a transformação top-down, né? A gente está aqui num grupo de CEOs, né? Qualquer transformação que você for fazer na companhia, se não for top-down, ela não acontece. E a digital, inclusive. Sim. Né? Então, o dono dessa transformação tem que ser o CEO. Sim. Fabiano, e como que a HCLT Tech, está se posicionando hoje em relação à inovação e transformação digital no mercado brasileiro? Então, como eu estava dizendo, né, a gente tem hoje mais ou menos uns 50 laboratórios ao redor do mundo, das mais diferentes tecnologias. 5G, inteligência artificial, ChatGPT, tem de todas as tecnologias que você imaginar. Não, eu estou falando alguns assim mais comuns, mas tem inúmeras tecnologias, né? IoT, etc. E a gente tem espalhado no mundo. Esses laboratórios trabalham conjunto com todos os países que a gente opera, para que a gente possa trazer essas tecnologias. Legal. Como eu te disse, o que a gente tem tentado fazer é identificar com esses clientes projetos de transformação. É um todo. É um todo, porque não faz sentido para uma empresa como a HCL, que tem inúmeros prêmios de inovação, tecnologia, tem propriedade intelectual, etc., ficar disputando em alocação de recurso. A alocação de recursos não traz valor nenhum para o cliente. E para uma empresa como a nossa, também não, porque não tem barreira de saída. Se você aloca o Fabiano para programar para você e eu trabalho na empresa A, B ou C, você está pouco ligando, você quer o Fabiano lá, você entendeu? Sim. Então a gente tem que pensar o que eu entrego de valor. Que aí você fala assim, poxa, eu preciso dessa empresa me entregando esse valor, dessa empresa me trazendo uma experiência global. Sim, E é isso que a gente tem tentado focar. Se você fosse falar assim, nós somos irretocáveis em Em desenvolvimento de tecnologia, engenharia de sistemas. engenharia de sistemas. É o principal foco. Se você olhar, né, as empresas de tecnologia indianas são as maiores do mundo, se olhar, em termos de tamanho, etc., a HCL é uma das únicas que nasceu em tecnologia. Como eu disse, nasceu computador e mudou para a área de serviço de engenharia de sistemas, engenharia de software. Então... Se eu tiver que encomendar um software, você faz. Sim, isso normalmente Tailor-made. Assim, o tailor-made. Isso é uma coisa. Mas não só isso. A capacidade de desenvolver softwares de alta
softwares embarcados. Então, todas as empresas aéreas do mundo são nossos clientes com software embarcados. Alguns carros que estão aí no nosso grupo, software de gestão. Não pode falar? Pode. Não, senão eu peço para... Softwares como é que fala? Não tem problema. Depois a gente corta. Então, como é que fala de gestão, de direção autônoma. Então, softwares de direção autônoma. A Volvo, então, é... A Volvo é um dos nossos clientes globais. Que é software do quê? Software de direção autônoma, por exemplo. Né? Quer dizer, então, eu estou dando um exemplo, mas tem outras no setor de aviação e etc. Boeing, Airbus são todos clientes. Mas por que eu estou falando isso? Né? Porque se você olhar as grandes Big Techs, Google, Microsoft, AWS, né? Salesforce, SAP, todos eles são clientes nossos. São clientes não pura e simplesmente com alocação de recursos, são clientes em engenharia de software. Eles encomendam parte do software core deles para a gente. Então, a gente trabalha muito próximo deles nesse sentido. Hoje, como CEO, que tipo de cultura você busca promover dentro da HCL Tech no Brasil? E quais são as lições aprendidas? Então, eu acho que assim, a HCL ela está amparada em 4 pilares estratégicos e a gente tenta trazer isso para cá porque tem muito a ver com a realidade do Brasil. Um é o planeta. Então, a gente tem uma preocupação muito forte com o planeta. A gente plantou 25 mil árvores no último ano. Olha que legal! Na Mata Atlântica. Eu fui lá plantar, então fui ajudar a plantar. A gente se preocupa muito com a água. Então, a nossa chairperson, né, que é uma mulher, a nossa chairperson, agora não fala mais chairman, né? É a presidente... não se fala mais chairman? Não, porque pode ser uma mulher, né? Ou pode ser... chairperson. Pode ser binário, né? Também deve ser chairperson, né? Mas a nossa chairperson, que é a Roshni, ela é muito focada no assunto água, globalmente. Então, em Davos... Aliás, você me comentou que ela é uma das 300 mulheres mais influentes... Não, ela é a segunda mulher mais influente da Ásia. Segunda mulher... E uma das 50 mais influentes do mundo. Nossa, desculpa aí. Eu pensei que não. Ela está bem posicionada nesse sentido. É uma mulher realmente brilhante. E ela é muito focada, então, como eu estava dizendo, um pilar é o planeta. E a gente tem várias ações nesse sentido, especialmente na preocupação com água doce e com árvores, né? Com a parte de replantio de árvores. O outro são as pessoas, né? Então, hoje o fundador nosso, que é o Shiv Nadar, ele vivo? Está vivo, ele tem 70 e poucos anos, é o pai da Roshni. Ele se dedica 100% à filantropia. Né? Coisa boa, né? E filantropia voltada para a educação. Então, a grande preocupação deles é a educação, como eu falei desde o início. Então, ele tem universidades, tem isso, já doou bilhões de dólares nesse sentido, bilhões mesmo. Então, assim, não estamos falando de pouco investimento, talvez mais investimento que o Ministério da Educação do Brasil tenha. Então, para a gente entender assim, o patamar, né? Então, planeta, pessoas, né? E, obviamente, empregados e clientes, né? Então, esses são os patamares que os pilares da nossa estratégia. Então, por quê? Porque se o nosso time está bem cuidado, e por isso que a gente é Great Place to Work em Brasil, em mais de 30 países, etc., certamente o nosso cliente vai estar bem cuidado. Nosso negócio é um negócio de pessoas, né? Pessoas e tecnologia. Então, se as nossas pessoas que atendem os nossos clientes, né? Porque você tem uma demanda muito grande de gente no dia a dia para implementar essas tecnologias, fazer essas transformações. Então, existe uma preocupação muito grande nesse sentido. Sensacional. E o nosso lema é Supercharge Progress, né? Quer dizer, como que a gente turbina o negócio dos nossos clientes. Você hoje busca no Brasil parceiros e clientes em que nível? Então, os clientes, né? A gente tem focado nos grandes clientes, até porque são os que têm maior capacidade de fazer transformações. O que é grande cliente para você? A gente, hoje o nosso principal foco, e não é excludente, mas o principal foco que a gente ataca são as 100 maiores empresas, né, do Brasil. Óbvio que não está nas 100 maiores empresas e tem oportunidade, a gente está lidando e a gente tem como atender. É porque talvez não tenha abraço para ir mais do que isso. Então, a gente tem um foco, tem uma estratégia comercial e a gente tem ido lá. O que não elimina outros que não estejam dentro das 100 maiores e que são nossos clientes e que a gente tem trabalhado junto. Né? Tá, legal.
Mas independente da indústria, a gente tem capacidade de histórico, né? Track record em várias indústrias, né? Na financeira, falei na automobilística, de aviação, de óleo e gás, e de manufatura e de outros todos os setores. Todos os setores, né? Fabiano, quais são as principais tecnologias que a HTCL Tech está implementando hoje no Brasil? Como eu te disse, quer dizer... Porque é um público diferenciado. Né? Então, a oferta é muito grande. E, de fato, não é muito diferente do resto do mundo. Né? Então, mas, assim, o que a gente tem sentido muita demanda é muito a parte de inteligência artificial, muito a parte de cibersegurança, modernização de legado é uma demanda muito grande. Né? Então, quando eu falei para você que os legados são coxa de retalho, esses legados é que dificultam o avanço dessas empresas em processo de transformação. Porque eu sempre costumo dar um exemplo aqui, Batistinha, que assim, você compra uma casa velha, aí você vai reformar a casa e fala assim, poxa, eu vou passar agora fibra ótica aqui para o meu escritório. Aí você não consegue passar. O conduíte não deixa, ele faz curvas que você não sabe, você vai furar a parede, você fura um cano e etc. Essa é a realidade dos sistemas das grandes empresas. Nossa. Então, assim, elas foram construindo aos poucos, com documentação parca e assim por diante. Então, você fica com uma colcha de retalhos. Né? Eu costumo dar um exemplo dos lugares que a gente faz check-up na Avenida Brasil. Né? Aí você vai lá, sai de uma sala, sobe uma escada, atravessa um jardim, porque o cara comprou a casa do lado, emendou com a outra, ou colégio de bairro. Né? Aqui em São Paulo, quem mora aqui sabe. Então, eu costumo dar esse exemplo. Essa é a realidade dos sistemas. Por isso que você às vezes vê um grande banco, chega numa sexta-feira, puxa, o Pix ficou fora do ar. Como é que o Pix vai ficar fora da hora daquele banco? Provavelmente eles instalaram uma novidade numa outra área que afetou aquela, furou aquele cano. Então, essa é a situação. Então, a necessidade que as empresas têm, e por que você vê assim, vou pegar exemplo de banco de novo, que são grandes investidores em tecnologias. Grandes bancos vêm patinando na implementação de bancos digitais no Brasil. Não vou dar exemplos, mas grandes vêm patinando. Por quê? Porque esse legado dificulta. Né? Aí, no caso, até tem duas coisas. Né? O cliente brasileiro está mal acostumado porque ele já tem tudo e, ao mesmo tempo, o legado dificulta o cara fazer essa mudança. Então, a modernização do legado é que vai deixar um ambiente favorável para eles para poder fazer essas mudanças. Então, eu falo que assim, uma grande demanda que a gente enxerga hoje é a modernização de legado, especialmente em governo, financeiro. A indústria, ela até... superou um pouco isso com as atualizações dos seus softwares de RP, etc. Mas, em termos gerais, a maior parte das empresas sofre desse problema. Grandes mesmo. Tem lá, o sistema trocou, mas tem uma área lá que mantém um outro antigo, que foi feito antigamente, aí fica lá. Entendi. E, no caso, quais seriam os projetos hoje que, na sua opinião, são mais inovadores que a HCL tem e que você está desenvolvendo aqui no Brasil? Então, eu acho que tem alguns projetos que eu vou me permitir não falar onde que a gente está trabalhando, mas eu acho que projetos de biometria são projetos que vão ser muito demandados e que a gente tem trabalhado. Você precisa ir lá na Justiça Eleitoral, então. Então, aí está um exemplo de um projeto coxa de retalho. A biometria da Justiça Eleitoral é uma biometria que não combina com outras biometrias em outros lugares do mundo, então você não consegue usar. Ao mesmo tempo, sendo um órgão federal, né, assim, mas é uma outra, um outro poder, não troca essa informação com o executivo ou com o legislativo. Então, você tem, por exemplo, aí um grande problema. Como fazer isso integrado, né? Então, isso é um exemplo da biometria. Aeroporto, a gente podia evitar tantas coisas, né? Só biometria ou também aquela coisa facial também? Isso, biometria facial. Biometria se envolve tudo, né? Quando você fala biometria, é o facial, pode ser olho, pode ser mão, pode ser palma da mão, essas coisas. Legal. Então, tudo isso que seja... Então, acho que isso é um caminho, né? Existe essa necessidade da segurança, né? Não vou nem falar de cibersegurança, mas a segurança... Por exemplo, você tem a cibersegurança, que são os ataques que a gente vê toda hora, né? E aí você tem que se preparar para isso. Existem muitas tecnologias, muitas ferramentas que contribuem, a gente sabe fazer isso bem. Mas, por exemplo, a segurança para golpes, por exemplo. Então, você tem alternativas para evitar isso, né? Que não tem nada a ver com cibersegurança. O cara não está invadindo a base de dados do cliente, tá? Ele está vindo te enganar. Como que você trabalha com isso? Então, tem tecnologias para ajudar nesse sentido. Para ver isso. Acho que isso é uma demanda que vai ser necessária cada vez mais, à medida que você vai avançando na
utilização das tecnologias, né? Então, a gente fala hoje, obviamente que eu te falei do exemplo da Índia, que eu viajei 3.000 quilômetros e vi toda essa diferença social, que, na minha opinião, não é nem um pouco diferente do Brasil. Né? Eu costumo dizer isso. Então, Não é mesmo. Até o trânsito eu acho que é muito parecido com aqui. A diferença... O trânsito da Índia não é igual a nenhum lugar do mundo. Não, mas aqui tá igual. O pessoal já enfia o carro, buzina, vem os motoboys. Mas eu vou te dar um exemplo. Ó. São Paulo é a cidade mais rica da América Latina, correto? Concorda comigo? Concordo. Não vou dizer que é o mais caro, mas dos prédios mais caros que a gente tem são ali a Shopping Cidade Jardim. Escritórios caros e shopping caro. E shopping caro e prédios caros. Quando você sai do escritório ali, você sai dentro de uma favela. Isso não é diferente do que você tem. Então, estamos falando da cidade mais rica da América Latina. Tá certo? Então, quando eu viajei lá, a pobreza não é diferente. Pega um carro, vai para o interior do Brasil, em lugares mais pobres, estados mais pobres, você vai ver exatamente o que você vê lá. É igual, né? A diferença é que você tem um país com 1,5 bilhão de pessoas e que tem uma área territorial que é 30%, 40% do Brasil. Então, você tem 7 vezes mais gente, 3 vezes menos espaço. Você tem, onde você vê você vê 21 lá. Essa é a verdade. Entendeu? A concentração demográfica é essa. Pensou? Então... Então, eu voltei nisso, mas, na verdade, à medida que você vai avançando na utilização da tecnologia, você vai pegando pessoas menos preparadas, etc. Né? As mais preparadas já avançaram na tecnologia antes, né? Por uma questão de capacidade financeira e etc. À medida que você vai avançando e isso vai barateando, você vai tornando essas pessoas cada vez mais pondo em risco. Então, você tem que criar mecanismos que não tem nada a ver com a cibersegurança. Ninguém vai invadir a base de dados do banco, mas vai enganar aquela pessoa. Então, como você trabalhar isso? É um exemplo, né? Tem algum assunto que eu não tenha abordado que você gostaria de falar sobre ainda, sobre a HCL Tech? Não, acho que assim, a gente passou rapidamente por tudo. Então, acho que a HCL, como eu te disse, a HCL é uma dessas gigantes e tem essa capacidade abrangente. Quando você fala o que você tem, fica até, às vezes, deselegante. Fala, eu tenho tudo, né? Então, por isso que eu inverto um pouco assim. Qual é a tua dor? Você precisa. Aí vamos em casa, pode ser que eu não tenha nem a resposta imediatamente, aí vamos na nossa organização e falamos, como é que a gente ajuda isso aqui? E sempre aparece uma solução, algum caso implementado. Porque o que tem, né, na verdade, se você for olhar, é tudo. Você olha as avaliações, etc. E como que é hoje ser um líder de uma empresa de tecnologia lidando com pessoas, sendo que nós estamos numa época assim diferente, né? Concordo. Eu acho que isso é uma coisa que me preocupa bastante, né? Acho que o meu pai faleceu recentemente, mas ele falava sempre... Obrigado. Mas ele falava sempre uma coisa. Tem uma coisa que é informação e uma coisa que é formação, né? A realidade que a gente está vivendo hoje, que me preocupa muito, são com os jovens. Porque eles têm muita informação. Mas, especialmente os jovens, eu estou falando já... Nem vou entrar na turma que ainda não está trabalhando, nos nem. Estou falando da turma que trabalha, jovem, e que começou a trabalhar num modelo home office. Eles estão tendo muita informação. A informação hoje está disponível para todo mundo consegue ter toda a informação que precisar. Pesquisa, pergunta dentro da organização. O que me preocupa é a formação, né? Nós somos veteranos, nós já criamos nosso network, continuamos criando, né? Veja o seu exemplo, o seu negócio, que é um negócio baseado em network, que é muito produtivo. Sim. Né? E a gente criou network, a gente aprendeu, a gente apanhou, a gente perdeu, a gente ganhou, a gente aprendeu com o colega do lado, foi demitido, foi contratado, e tudo isso ajudou a gente a construir essa formação. Sim. Né? E o que me preocupa nesse modelo que a gente está vivendo hoje é um modelo de baixa formação, né? O cara trabalha em casa, não consegue criar esse network e nem vai conseguir, porque ele está ficando lá dentro de casa, certo? Ele produz... Eu tenho minhas teorias teorias não, tenho números, né, que mostram que muitas vezes a produtividade no início aumentou e hoje caiu. E eu acredito no modelo híbrido, eu não acredito no modelo 100% home office. Sinceramente, eu acho que isso todo mundo perde, as empresas perdem, os clientes perdem. Por que você não acredita? Por causa disso, né? Porque você fazer a criatividade, a troca de experiência, ela só vai acontecer ali. Eu sempre pego um exemplo aqui, banal, né? Fora do nosso negócio,
mas eu gosto de pegar o seguinte, ó, se você falar assim, às vezes o cara tá ali dentro da empresa. Vou pegar um exemplo para você que aconteceu com o filho de um colega. Ele não sabia. O cara veio para mim e falou: pô, meu filho, ele gosta disso, tecnologia e tal, ele está estudando, mas não sabe o que é fazer, consegue arrumar uma oportunidade para ele. Isso nem foi na HCL Tech, foi na outra empresa. Arrumou uma oportunidade, ele começou lá como estagiário, como trainee, etc. E foi, né? O menino era bom. Ele trabalhou lá, no projeto de um cliente. Chegou num determinado momento, o cliente quis contratá-lo. Aí o cliente contratou ele. Ele falou: pô, cliente, ótimo, segue a sua carreira. Se o cliente está feliz com você, não tem problema nenhum, né? Estamos felizes aqui que você está indo para lá. Passou 1 ano ou 2 anos, eu encontrei depois esse colega, ele falou: ele quer sair lá desse cliente, um grande banco. Falou: ele quer sair porque ele não gosta do projeto que ele está. Falei: mas ele falou com os outros colegas dos outros projetos? Ele viu se tem outra oportunidade dentro do próprio cliente para ele ir? Não conhecia ninguém. Ele não tinha esse convívio. E aí o projeto ele não gosta. Mas será que o outro é melhor? Será que para onde ele vai é melhor? Você entendeu? Então, essa falta de formação do dia a dia... Aí outro exemplo que eu falo: o cara está aqui reclamando do vale alimentação dele que é barato, que é baixo. Porque ele foi no bar ontem e gastou metade tomando cerveja. Aí ele olha o colega do lado que usa aquele vale para sustentar a família. Isso é formação. O cara começa a ter empatia e entender o que a vida oferece. E aí, é o que a gente vê, às vezes, jovens reclamando, que a gente fala de barriga cheia, né? Então, esse é o ponto. Como que a gente... O que me preocupa é essa juventude. Como equilibrar, né? E saiu uma pesquisa recente aí, se não me engano foi no Estado, nos jornais que você manda gentilmente pra gente, que esses jovens não querem nem ser líderes. Então, o que está falando aqui para o nosso grupo, estendendo a nossa carreira profissional. Se vocês estavam pensando em parar antes, na minha opinião, não vai acontecer. Eles não querem ser líderes. Eles querem... Porque eles não têm essa ambição e etc. de ser líder. O que vai estender as carreiras dos executivos atuais por falta de gente, né? Que queira assumir a liderança. E talvez tenhamos líderes fracos, porque não disputaram essa... Não tiveram toda essa empatia, esse entendimento, né? Caramba. Isso foi uma preocupação que eu sempre tive com meus filhos, né? De que eles mas você tem 2 filhos já totalmente vencedores. Sim. Para mim Se você me perguntar um projeto da vida que deu certo, foi esse. Aliás, Fabiano, falando em sucesso, teve um momento da sua vida que você foi a bancarrotas, né? Não no sentido de executivo. Você pode contar um pouquinho dessa sua experiência, de como que você se levantou novamente? É verdade, né? A gente, como executivo, às vezes você vai acumulando ali algum dinheiro, etc. E tentei investir em algumas coisas, né? Não deu certo o investimento? Não, algumas não deram certo, né? Outras deram. Realmente, as que não deram acabaram com as minhas economias, né? Sossego. Mas, graças a Deus, primeiro eu tenho uma mulher que é uma companheira que me ajudou demais, e também os outros que deram certo, obviamente, que também acabaram contribuindo no futuro. Mas eu acho que é isso, né? Quer dizer, lições aprendidas, né? Tinha um amigo que falava assim: não, faz o que você conhece, só faz o que você conhece, não faz o que você não conhece. Talvez ele tivesse certo, ele já deixou a gente, mas ele falava isso para mim. O que não deu certo? Eu queria saber, assim, o que você investiu e não deu certo. Eu acho que... Porque foi algum produto, alguma coisa? Não. Foi no setor de comércio, setor de posto de gasolina, quer dizer que é um negócio, na minha opinião, muito difícil. E eu entrei junto com um ex-executivo de um banco que insistiu para que eu entrasse com ele e que realmente eu não podia cuidar porque eu tinha minha atividade executiva, né? E acho que também mesmo que eu cuidasse não daria certo. Esse é um negócio muito difícil de lidar. Bom, pelo menos não faltou gasolina, né? Para você. Fabiano, eu queria agora te fazer algumas perguntas pessoais. Você vai falar o que você sente ou entende de cada uma delas. O que você aprendeu dos seus pais? Olha, eu acho que assim, do meu pai, eu aprendi empreendedorismo, né? Meu pai sempre foi empreendedor. Eu vou falar dele e depois vou falar dos dois juntos, né? Então, dele, empreendedorismo, uma pessoa... desculpa, porque faz 2 semanas que ele faleceu, tá? Desculpa. E ele
era um cara insaciável em termos de tecnologia, etc. Né? Ele gostava de tecnologia? Não de tecnologia até no setor dele. Ele era arquiteto e ele até 20 dias atrás estava lá tentando fazer negócio, sabe? Assim, desenvolvendo máquina para fazer Como coisas. Ele chamava? Régio Marzi Funari. Ele foi um arquiteto bastante bem sucedido e etc. E ele era um cara incansável, vamos falar assim. Né? Então, foi um baque muito grande para a gente. A minha mãe é uma mulher que trabalhou até os 78 anos, né? Então essa é uma pessoa muito conhecida no setor de relações do trabalho. Ela foi da Febraban há muitos anos. Com ela, eu diria que eu aprendi humildade e network. Então, você que é um cara de network... Nossa, eu queria ter conhecido sua mãe. Não, ela está viva. Ela está viva, você conhece. Eu quero conhecer. E assim, e dos dois, eu aprendi ética, família, né? O amor que eles mostravam, que eles tinham entre eles, que eles agora, né, que ela continua tendo. Eles estavam há 71 anos juntos, começaram a namorar com 15 anos. Nossa, então viraram uma pessoa só, né? E eram 71 anos de namorado. Eles namoravam até o falecimento do meu pai, com 86 anos. Assim, beijo, abraço, carinho o tempo inteiro. Nossa. Tem que apoiar bastante sua mãe. Casamento. Casamento. Eu estou no meu segundo casamento, né? Meu primeiro casamento me deu o que eu tenho de melhor, que são meus 2 filhos, né? Mas o meu segundo casamento me deu o que eu tenho para o resto da minha vida. É quem eu quero cuidar até o final do dia da minha vida. Olha, gente, é um depoimento de amor. Quem eu quero que cuide de mim até o fim da minha vida. Nossa, que bonito. Até eu fiquei emocionado. Filhos. Filhos. Como você disse, eu tenho 2 filhos. A gente fica assim, meio conflitado, né, quando fala dos filhos. Né? Meus filhos são maravilhosos, já me deram 3 netos. Um deu 2, outro deu 1. Tenho 2 noras que viraram minhas filhas também. Eu acho que eles são, ao mesmo tempo, diferentes e iguais, né, em algumas coisas. Então, os 2 casaram jovens, os 2 namoraram as meninas que começaram cedo e casaram, totalmente fora da curva, mesmo sendo filho de um pai separado, né, quando eles começaram a namorar. O que eles entenderam que o casamento não era ruim, aquele casamento não deu certo, mas o casamento não era ruim. E eles viram o amor que eu tinha pela minha atual mulher, né? Então, acho que isso contribuiu bastante. Eles são empresários bem-sucedidos, os 2. São mesmo, são muito carinhosos. Um é mais, outro é menos, depende do estilo da pessoa. Mas eles são, como eu te disse, né? Quando você fala assim, que projeto deu certo na sua vida? Foram meus filhos. A gente vive para fazer dos nossos filhos melhores que a gente. E eu tenho certeza que isso eu consegui. Parabéns, hein? Isso é para poucos. O que você pensa da sociedade atual? Então, isso, o que me preocupa muito na sociedade atual... Você já falou que são os jovens. Eu comentei isso, são os jovens. Né? Eu acho que eles estão muito desconectados da ambição, do futuro. E ambição, eu não falo ambição doentia, né? Ambição de melhorar, de ser mais, né? Você acha que falta estudo? Acho que sim, acho que falta formação. Lembra que eu te falei? Tem informação e formação. Informação é escola. Formação é pai, é mãe, é tio, é amigo, é mentor. E escola também. Sim. Um lugar é o sítio dos meus pais. Que aonde eles construíram, Sorocaba, que eles construíram para ser a vida deles, né? Sua mãe mora em Sorocaba? Mora lá no sítio, com ele, com meu pai. Uma paixão? A minha mulher, Cibele. Cibele, hoje tá demais aqui, espero que ela assista. Uma paixão? Você já falou. Um desprezo? Uma coisa que você tem um asco. Eu acho que pessoas que cometem crimes hediondos. Esse eu tenho um asco. É pesado. Fabiano, o que você não faria novamente? Então, o que eu não faria novamente? Assim, acho que o investimento que eu fiz nesse negócio aí, no posto de gasolina. Nesses postos aí, que eu acho que eu não faria novamente. Tá certo.
O que você diria a você se você se encontrasse aos 30? Acho que eu diria... Eu agradeceria pelo que eu fiz até os 30 anos. Casei com 22, eu lutei, eu acho que nesse ponto eu não errei. Bonito, tá emocionado também tudo. Mas não pode falar com o italiano, viu? Você viu que eu tenho que segurar a mão. Ô, Fabiano, vamos testar aqui Aí você vai judiar, né? a sua criatividade. Abre a mão aí, por favor. Aqui a mesa é tão grande. Agora você vai chacoalhar e joga assim, vamos ver. Aí. Vamos lá, monta do jeito que você achar melhor e você vai contar uma história pra mim. O que é isso aqui? Né? Então, eu não posso te influenciar. Você mesmo tem que achar o que você... Ah, tá. Isso é um baú. Um baú. Isso é uma varinha mágica. É. Um ponto de interrogação. Castelo. Um olho. Um olho. Uma boca. Uma boca. E um boneco de neve, né? É. Caramba, hein? Vamos ver se você passa em redação. Pô, tive uma super professora de redação, viu? É? É. Então vamos lá. Eu bati o olho na minha mulher, me apaixonei e beijei ela. Viajamos o mundo, foi mágico. Construímos nossa tranquilidade, mas o futuro a Deus pertence. Ah, sensacional! Muito bom, gente, muito bom. Também não foi uma honra ter você aqui. Não, honra foi para mim. Né, obrigado, Battistini, obrigado aos colegas aí do grupo e a quem assistia a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, viu? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!